que oferece esses programas, que tem essa intenção de despertar também o empreendedorismo nos jovens, né? E aqui no Brasil está sendo um sucesso. Mas a gente vê que hoje muitas pessoas ainda não sabem qual a diferença entre uma startup e uma microempresa. Né? Então a gente queria saber quais as diferenças, é óbvio, né? E o que uma startup precisa ter para dar certo aqui no Brasil. Bom, a gente poderia, essa pergunta é difícil, a gente poderia falar com ela por horas e horas, na verdade, dá assunto para um workshop de dia todo, mas de forma resumida, como que eu vejo startup? Tem diversas definições, mas eu acho a melhor definição que eu ouvi até agora é, numa empresa você tem clientes, você tem um produto e um modelo de negócios. Enquanto você não sabe pelo menos dois deles, você é uma startup. Então, uma startup é uma empresa que ou não sabe o produto e o cliente ainda, ou não sabe o modelo de negócio e o produto, ou não sabe o modelo de negócio e o cliente. Né? A partir do momento que você descobre dois deles, você deixa de ser uma startup, vira uma empresa. A definição que eu uso no livro, que é um pouco mais específica do que essa, é que é uma empresa jovem, que ainda não encontrou um modelo de negócio sustentável e escalável. Talvez até consiga vender para uma pessoa, com a estrutura que tem, mas talvez não criou as estruturas para conseguir vender esse mesmo para 500 pessoas. Eu não digo porque não tem 500 pessoas com interesse, porque não é escalável na forma da estrutura ainda. Então, acho que tem essas duas definições aí. A primeira é mais fácil de entender, a segunda é mais específica. Agora, em termos de o que uma startup precisa para ser bem sucedida no Brasil, muita da minha experiência vem de fora. Eu vi muitas coisas lá que a gente faz diferente aqui. Eu gostaria muito de poder mudar, porque é difícil empreender aqui, né? É difícil empreender em qualquer lugar do mundo, mas é particularmente difícil empreender aqui pela carga tributária, pelas leis trabalhistas que não fazem com que você consiga encontrar alguém que vai trabalhar contigo 24 horas. E por tudo ser muito recente também aqui, né? Esse mundo de startup é jovem no país. Então eu acho que não tem uma receita de sucesso ainda. Não tem. A empresa que eu estou fazendo aqui, eu estou tentando usar como um case de aprender a cada dia o que poderia ser feito diferente. Tanto do meu lado, quanto do lado do ambiente empreendedor que o Brasil existe, quanto dos outros empreendedores, que eu acho que pode ser mudado. Tem muita coisa a mudar. Então eu não acho que existe ainda uma fórmula de sucesso. Eu acho que ainda não existe uma fórmula, se você seguir essas regras, vai dar certo. Eu acho que não existe mundialmente. Mas eu acho que existem sim pequenas coisas que dá para fazer no nível da sua empresa. Então, gerir as pessoas de uma maneira a tentar tirar o melhor delas, testar hipóteses em vez de simplesmente se trancar e fazer um negócio por 3 anos sem nem saber se o mercado quer ou não. Então, tem várias dicas que minimizam o risco dentro da sua empresa. Tem outras coisas que o meio ambiente empreendedor pode ajudar, né? Ter menos aversão a risco, ter menos tributos. Isso não está só ao nosso alcance, é uma decisão maior. Mas tudo isso ainda precisa de muito esforço do empreendedor e muito esforço da própria conexão dos outros empreendedores também. Mas ter outros empreendedores disponíveis para mentoria para os novos empreendedores. Então, tem várias coisas que a gente pode fazer para ajudar o meio ambiente. Mas eu não acho que tem a regra, faça 1, 2, 3 e vai dar certo. Eu acho que ainda é muito, muito, muito esforço. Com certeza. Bel, então tu falaste hoje muito da questão do autoconhecimento, e a gente sabe que é uma pessoa super determinada, né, super entusiasta de empreendedorismo, né? Mas a gente vê hoje, e na Generativa isso ficou muito claro, que tem muita gente que não sabe qual é a sua paixão e fica assim, e agora, o que eu quero? Quais as dicas que tu daria para esse jovem que quer descobrir as suas paixões na vida, assim, o que ele quer fazer? Como descobrir? Essa é uma das perguntas mais difíceis que a pessoa tem na vida, né? Mas o legal é descobrir. Eu estava até olhando ali, na verdade, tem um pôster de Achievements para a vida é um caminho, não é um destino. É bem por aí, né? Muitas vezes as pessoas acham que elas precisam encontrar a meta e fazer a meta, e quando encontrar a meta, daí é felicidade. Quando, na verdade, o caminho até a meta é que é a vida, né? A jornada é o que importa. Às vezes, você até acaba indo para um lugar diferente, mas se a jornada foi muito importante, foi muito legal e agregou muito na sua vida, te ensinou muito, não tem problema, porque aquilo é a sua vida. Você vai passar 20 anos tentando fazer alguma coisa, não é só o momento que dá certo que é a sua vida. Esses 20 anos foram a sua vida. E eu acho que esse mesmo lance com a paixão. A busca das paixões é constante durante a vida, é parte da vida. E é gostoso, é algo muito legal, você tem que ver isso como um processo do dia a dia. E eu acho que essa agonia de querer saber logo a paixão acaba atrapalhando. Porque você vai descobrir, e em diferentes fases da sua vida vão ter diferentes coisas que vão chamar a sua atenção. É um processo, as pessoas têm que ver isso como um processo.
Bacana. Bom, aí a Junior Achievement, como tu já sabe, né, trabalha com empreendedorismo ainda na escola. Na tua opinião, quais as competências que o jovem precisa desenvolver para fazer sucesso no mundo corporativo de hoje? Eu acho que tem dois lados. Acho que tem todo um lado comportamental, que não é ensinado na escola, que é muito importante, como se relacionar bem com as pessoas, se posicionar de uma maneira profissional, ser comunicativo de uma maneira eficaz e eficiente, negociar de uma maneira que todos ganham, porque senão você vai negociar só uma vez, nunca vai conseguir negociar de novo com aquela pessoa. Então tem toda essa parte comportamental, de liderança, de relacionamento, de autoconhecimento que eu acho muito importante. E tem todo um lado de entender qual que é o seu propósito, que faz sentido para você. Isso é uma metade. Eu acho que a outra metade tem a ver com realmente fazer acontecer. Querer fazer acontecer é bom, mas tira esse querer, faz acontecer. E essa parte eu acho que é muito travada. Tem muita gente até com ideias maravilhosas que quer mudar, só que daí na hora de fazer trava, por milhares de razões diferentes. Então eu acho que precisa desse outro lado também, de em vez de ficar 5 horas pensando, faz, se der errado você aprendeu nas 5 horas que deu errado. Em vez de filosofar por 5 horas, algo que vai demorar 5 horas para fazer, faz. Talvez você aprenda que deu errado, né? Então, eu acho que tem todo esse lance de um pulo bem grande do querer fazer acontecer para fazer acontecer. Isso aí. Bel, e pensando no futuro, daqui a 10 anos, quais, assim, como tu te enxerga, quais os teus desafios, né? Como que eu vejo, né? Qual que é a definição de empreendedorismo para mim? Essa é a minha definição. Eu acho que o empreendedor cria produtos ou serviços que podem tocar vidas, né? E por isso que eu acho o empreendedorismo tão lindo, porque é algo que você pode criar e acabar transcendendo você e chegar em outras vidas, né? Então, se isso é empreender, para mim, quem que é o empreendedor de sucesso? É aquele que criou produtos ou serviços que tocaram vidas, né? E quanto mais vidas tocar e mais positivamente tocar, melhor. É assim que eu vejo, né? Minha definição. Então, eu acho que tem muito trabalho a ser feito nisso ainda. Eu acho que daqui a 10 anos eu vou estar tentando tocar mais vidas e mais positivamente, né? Isso aí. Eu acho que é isso que eu vejo pro futuro também. E a fase nova, como tu vê ela? Qual que é o meu sonho com a fase nova? O meu sonho é mostrar, primeiro pro bairro, depois para a cidade, depois pro estado, depois pro Brasil, depois pro mundo, os talentos que a gente tem aqui dentro. Tem gente muito boa, né? Tem gente muito boa que não tem oportunidade de ver que é boa, tem gente muito boa sem estrutura para crescer, tem gente muito boa que não sabe o quão é bom, né? Quão bom é. E eu quero encontrar essas pessoas e ajudá-las. E quando eu digo encontrar essas pessoas, eu não acho que existem algumas pessoas, eu acho que todas são. Algumas já sabem o talento que tem, outras não sabem. Mas eu acho que pouco a pouco eu quero mostrar cases de como, por meio dessa mesma educação que eu disse, comportamental, de fazer acontecer, essas pessoas podem crescer dentro do que é importante para elas. E o meu sonho é que a fase nova exista em vários estados, de preferência todos os estados do Brasil, com esse mesmo intuito de desenvolver pessoas. Eu quero crescer. Acho que o primeiro passo foi o presencial, que a gente fez e teve 500 alunos nos últimos 5 meses, isso é legal, mas isso é um pedaço pequenininho que a gente quer fazer. O segundo passo é o online. Então, com isso a gente já vai crescer a distribuição para todos que tenham acesso à internet, só que a gente quer chegar em todos, inclusive todos que não têm acesso à internet também. Então, pouco a pouco a gente quer estruturar escritórios, filiais em vários estados. Na verdade, o primeiro filial está sendo criado agora em São Paulo. E essa filial a gente quer que seja um meio ambiente para realmente desenvolver as pessoas a criar projetos, né? Ajudar as pessoas a realizar os seus projetos. E várias ideias aí dentro, desde um espaço de coworking até um espaço de sala de aulas que qualquer um pode ensinar o que achar relevante e trocar conhecimento, até um espaço para show de talentos, que eu acho que é relevante. Isso é realmente o que a gente está fazendo em São Paulo. Eu quero ter filiais disso em todos os outros lugares e pouco a pouco encontrar cases que vão depois gerar mais cases, porque as pessoas acreditam, não são mais céticas, sabe? Quando vem alguém e mostra que aquela foi a maneira como fez acontecer, os céticos falam, então funciona, né? Então acho que isso é legal, a gente precisa de mais cases, de mais exemplos, de mais pessoas que fizeram e de mais pessoas que podem contar como fizeram, de como foi difícil, de como erraram. A gente precisa disso, de histórias reais de sucesso, histórias reais também de mostrar como o sucesso foi difícil. E é isso que a fase nova quer criar, em todos os verticais. A gente quer ajudar alguém que quer criar um jogo de tabuleiro, a gente quer ajudar alguém que quer criar uma música, a gente quer ajudar alguém que quer criar um livro, a gente quer ajudar alguém que vai criar um restaurante, alguém que vai criar uma nova modalidade de se divertir sábado à noite, tudo, né? A gente quer isso. Inovação e criação, mas baseada porque o mundo realmente necessita. Bacana. E a última pergunta, Bel. Se tu tivesse que dar um recado para um jovem, tá? Ele tá ali
recém começou no mercado, está numa boa empresa, mas ele tem aquele sonho de empreender, mas está com aquele medo, assim. Qual seria o recado, assim, o teu incentivo? Eu acho que, em primeiro lugar, não desvalorize a empresa, porque existe empreendedorismo dentro de outra empresa, né? E toda experiência é muito válida, né? Eu, na verdade, antes de empreender e até quando eu fazia meus pequenos projetos, os primeiros, eu estava em empresas maiores. E o que eu aprendi numa Microsoft, o que eu aprendi numa Google, no Deutsche Bank, foi extremamente relevante também na minha vida. Então, eu acho assim, antes de desvalorizar a oportunidade que tem, não estou falando que o jovem vai fazer isso, mas algumas vezes faz. Se ele já está numa oportunidade legal, já está numa empresa, tenta aprender o máximo com isso, enquanto você acaba estruturando qual a ideia que você realmente quer fazer. Porque não adianta também sair e não saber o primeiro passo, né? Então, e dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Não dá para tocar uma empresa, mas no começo, quando você está ainda vendo se a sua ideia tem sentido, vendo se existe mercado para aquilo, você pode continuar aprendendo. Então, eu acho que a mudança de atitude, antes de menosprezar uma oportunidade ou de achar, claro, se aquilo estiver te matando, cai fora na hora. Mas tenta ver os lados de coisas que você pode aprender e depois agregar na sua empresa. Muito do que eu fiz nas minhas empresas foi porque eu trabalhei numa startup que chamou Yala e aprendi 1 trilhão de coisas lá dentro, né? Sou muito grata a tudo que eu aprendi lá. Então, eu acho que tem uma ótica aí também de ver. E tem coisinhas que não funcionam? Tem. Você aprende com isso também. Quando você tiver sua empresa, você também vai ter grandes problemas que as outras empresas tiveram, né? Então eu acho que se você souber muito claramente qual que é o seu intuito, você consegue aprender coisas já aplicando para o seu intuito. Então, antes de desesperar e parar tudo, calma. Vê se o que você tem valor. Tem, aprende. Não tem, tá te matando, cai fora, né? Mas não precisa ser um negócio 880. Agora eu preciso mudar de ponta cabeça. Calma, não, pode ter meio termo, pode ter aprendizado. Então, acho que essa é a dica.